Será que a compra da Max Milhas pelo grupo 123 Milhas pode ser desfeita? Pessoal, já tá rolando essa conversa há algum tempinho aí, tá? Sobre a compra, né, da 123, da 123 fazendo com a Max, a fusão das duas. Poder ser considerada aí, né, um monopólio, porque são as duas maiores, tá? Nunca chamou atenção, obviamente, né, da justiça, até porque o pessoal nunca entendeu muito bem esse mercado de milhas. Só que agora, quando a gente vê esse buraco, eles entenderam, né, que por mais que a Max tenha um faturamento menor do que o faturamento que precisa para ser analisado ali pelo CAD, né, que é o órgão que faz isso, o patrimônio dos sócios lá, né, ou seja, o bloqueio que foi ordenado lá de 900 milhões, mostra que talvez a operação não seja maior do que ela parece. Vou mostrar para vocês a matéria e a gente vai analisar junto, porque querendo ou não, essa é uma notícia que pode ajudar, tá? Se você está vinculado a um grupo que deve 2 bilhões, é interessante que você saia desse grupo, tá? Acho que pode ter alguma coisa, né, um restinho bom aí pra gente. Olha só, gente, CAD decide que fusão da 123 Milhas e Max terá que passar pelo crivo do órgão. Aí diz o seguinte: o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD, definiu nesta quarta-feira, tá? Estamos falando aí de notícia que saiu hoje, que a fusão das empresas 123 e Max precisará passar pelo crivo, mesmo após a operação ter sido consumida em dezembro do ano passado. Agora, a Superintendência Geral vai analisar o caso e, no limite, o negócio poderá ter de ser julgado pelo Tribunal do CAD. Com a decisão, as empresas terão até 30 dias corridos para notificar a operação ao órgão antitrust. Como já mostrou, tá daí fala da notícia, baseado em trecho da lei que dita as regras, tá? Por considerar que as duas empresas poderiam ser dominantes no mercado relevante, tá? Ou seja, o tal do monopólio. A 123 e a Max recorreram, mas o recurso foi negado nesta quarta-feira. Gente, eu não sei por que as pessoas vão recorrer se, né, o grupo tem uma dívida de 2 bilhões e meio. Eu acho que isso poderia ser bom, pelo menos para o lado da Max, né? Eu não gostaria de ser sócio de alguém que tem uma dívida de 2 bilhões e 200, tirando a minha parte, né? O relator do processo, o conselheiro, apontou que, apesar de pouco comum, o conselho já definiu o mesmo procedimento em outras 5 operações. Daí diz o seguinte, ó: em seguida, pelos demais integrantes, a Max é 123, que está em recuperação e cujo grupo comprou a primeira empresa, apresentam incontrovérsia posição dominante no mercado de emissão de passagens, tá? Eles falaram muito sobre a manipulação de preço, né? Que as duas empresas poderiam ditar o preço, já que a maioria das pessoas vendia ou em uma ou em outra, tá? Em ambos os casos, parece-me certo que a operação gerou uma sobreposição horizontal não desprezível. Daí, olha só, o conselheiro também chamou atenção para os números de faturamento do grupo, tópico sobre o qual o CAD deverá se debruçar durante a apuração do caso. Ele ponderou que, embora o grupo apresente faturamento inferior a 700 milhões, gente, para entrar nessa categoria automático, a venda tem que ser que o grupo forme acima de 700 milhões. Nesse caso é inferior, mas nós temos o seguinte, ó, recente uma decisão judicial determinou o bloqueio de 900 milhões em bens e valores do sócio. Ou seja, como que uma empresa que fatura 700 milhões poderia ter 900 milhões no nome dos sócios? Tem alguma coisa aí que pode ser interessante, tá? Então, assim, acho que é importante, tá? Apesar de ser só uma notícia, né, gente? Mas a minha função aqui tem sido trazer a notícia para vocês, analisar e sim, querendo ou não, dar um pouquinho de esperança, tá? Eu acho que é importante. Não acabou, acho que assim, não vale brigar, não vale lutar, mas é interessante ficar de olho porque isso nos ajuda aí, a olhar os próximos passos, né? Ou seja, você entender o que você está fazendo. E dois, entender aí os próximos passos em relação ao mercado. Porque, gente, hoje, falando na venda de milhas, nós não temos nenhuma plataforma grande. Nós temos aí Bank Milhas, Open, um pessoal que compra bastante milha, mas estamos falando aí de 5, 10% do mercado. E eu sei, tá? Até por ter conversado com alguns aí, com alguns donos, que a grande diferença é que a 123, além de ela comprar milhões de milhas diariamente, ela, na verdade, investia milhões em marketing. Então, em um lado eu trago o cliente, no outro eu vendo passagem barata. Essas empresas, no geral, elas não fazem isso. Tanto que a maioria ali acaba vendendo até para a empresa.
né? Tem caso aí da Bank, da Open, de algumas, que o foco deles não é o consumidor final, eles vendem para a empresa, por isso que eles podem pagar à vista. Tanto que se você for olhar, Open e Bank pagam à vista, e pagam à vista porque eles vendem para a empresa, diferente de vender em 24 vezes, sem juros, sendo que eles têm que ser, né, eles têm que arcar com esses juros aí e não fica tão interessante, já que os caras compram aí por 22, 23, 24 uma Latam e tem que colocar numa passagem a 27, 28, né? Ganhar aí 3, 4 reais de margem na milha para uma empresa que tem 100, 200 funcionários é bem delicado, tá? Então, assim, é uma informação interessante, sei que para muita gente não vai ser relevante, tá? Mas eu acho isso válido, tá? Se eu tivesse dívida com a Max, essa informação me agradaria. Infelizmente eu não tenho. Ou felizmente, né? Porque eu tenho com a Hot Milhas, mas se eu tivesse com a Max, essa informação me agradaria. Se você tem, vai acompanhando, tá? Vai acompanhando que pode ser interessante. Por mais, né, que o contexto seja ruim, esse problema aí levou, né, o mundo das milhas até as pessoas certas e agora eles podem analisar o que pode ser feito, tá, gente? Assim, eu já tinha falado sobre isso, tá? Nós falamos, na verdade, numa live, por isso que quem não me segue é interessante, segue lá no Instagram, tá? Rodrigo Marrone Oficial. Rodrigo Marrone Oficial, a gente tem live pelo menos 3 vezes por semana, a gente pode falar de coisas pontuais, diferente, né, do assunto só Hot Milhas e Max, que é o que tá e 1, 2, 3 que tá acontecendo, tá bom? Então, se fizer sentido para você, segue lá no Instagram, Rodrigo Marrone Oficial. Vou deixar aqui a matéria para vocês. E se você vai ir para venda de passagem, vem com a gente aí, que nós estamos fazendo um movimento muito interessante no mercado, tá bom? Boa sorte para nós, até a próxima e valeu!